Oi, gostosa! Esse é o Papo de Gostosa, nosso podcast para falar sobre autoestima, com um pouquinho de humor, falar um pouco sobre fitness, sobre esse universo aí do autocuidado, pra gente falar sobre ser gostosa. Meu nome é Marina Dalacqua, nosso podcast é patrocinado pela Terra Vis, assessoria de marketing digital. Se você tem um negócio e você quer crescer as suas vendas no digital, vai ter um QR Code aqui em algum lugar da tela para você chamar a Terra Vis e fazer a sua consultoria gratuita e já ver aí como crescer o seu negócio. Eu tô aqui com a Stephanie Bauman, psicóloga e sexóloga e minha amiga. Amiga, é um grandíssimo prazer estar aqui com você. Eu tô muito feliz que é você, porque eu tô nervosa, gente, que é meu primeiro episódio do podcast. Eu sou seu colinho. Aí, assim, que bom, sabe? Que eu tô com a Sim. minha amiga. Bom, se tem uma coisa que a gente sabe é que não vai ter silêncio, né? Muito, assim. Nem pode ter, amiga. Não vai ter. Você fala alguma coisa. Eu vou ter que me virar. Se apresenta. Vou me apresentar. Ai, quem sou eu mesmo? Começa com a psicóloga, tem que se apresentar. Eu sou a Stephanie Bauman, eu sou psicóloga há 13 anos, clínica, você acredita já? Caraca. Mestre em sexologia. Amiga, como que você é há 13 anos se você tem apenas 18? Como que eu cheguei aqui? Eu só tenho assim? 6 anos. Sim. Sou viajante nômade digital há 4 anos e facilitadora de vivências, experiências e uma comunidade para mulheres. Cara, isso é incrível, né? De você ser nômade digital. Uhum. É incrível, porém, pra mim, pessoalmente, você sabe que eu tenho um problema com isso, né? Qual que é o seu problema com É que isso? você nunca tá aqui, amiga. O problema é comigo, não com a vida nômade. Não, é pessoal. Quando você falou, eu vou ficar viajando e tal. Primeiro eu pensei em mim, que é o que eu faço. Quando qualquer pessoa me dá qualquer notícia, eu penso como me afeta. Eu falei, caraca, não acredito. Mas é bom que você é feliz, né? Então, o que você tá achando de ficar longe de mim? Eu odeio. Odeio Mas cada a gente se segundo. manda vários podcasts ao longo dos meses. Sim, né? a gente já... É o meu primeiro podcast pra galera, porque podcast entre nós sempre tem. Aqui a gente vai falar sobre ser gostosa. Ai, ótimo. Você sabe que é o meu assunto favorito desde sempre, né? Sim, porque você é gostosa das gostosas. Leonina, né, amores? Sim. E aí eu quero te fazer 2 perguntas pra gente começar. Ai, você não me avisou que ia ter pergunta pra começar. Não é pra ficar se preparando, Eu já tô assim, nervosa. não. O que é ser gostosa pra você? Ser gostosa pra mim é estar incorporada no próprio corpo. Faz sentido isso? É quando a gente consegue aguçar os nossos 5 sentidos e se sentir gostosa por dentro. Gostosa por dentro. Gostosa por dentro. Eu gosto disso, assim, a pessoa olhar e falar, nossa, ela deve ser gostosa até por dentro, o fígado deve funcionar bem. Funciona Porque bem. você vê saúde. Todo dia o intestino funcionando é uma raridade para as mulheres. Isso é incrível, né? Não é? Mas não vamos falar nisso. Não vamos. Eu não quero falar sobre intestino funcionando. Você se sente gostosa? Me sinto gostosa. Isso é uma pergunta profunda, se for ver, né? Isso é uma pergunta muito profunda e eu ia entrar um pouquinho mais nisso, que não está relacionada à autoimagem. Eu me sinto uma pessoa gostosa mesmo quando eu não estou me sentindo bonita. Cara, isso é muito doido. Será que eu me sinto gostosa quando eu não estou me sentindo bonita? Diz pra mim. Fale mais sobre isso. Você me pegou? Fale mais sobre isso. Você me pegou. Não, você não tá se sentindo bonita, você se sentir gostosa, que é um estado de espírito, né? Sim. Eu falo muito da energia de gostosa. Exato. Que eu acho que é um negócio... Às vezes a pessoa... eu falo sobre ser gostosa no Instagram, né? E aí a pessoa fala assim, eu ainda não tô gostosa, mas não sei o quê. Eu fico assim, como assim você não está gostosa? Você é uma pessoa gostosa, porque é energia. Não é como tá o seu corpo. É que é muito difícil a gente conseguir assimilar isso com a cultura que a gente vive, né? É muito informação o tempo inteiro bombardeando que a gente precisa ser de um determinado jeito, que a gente precisa performar um determinado padrão, que a gente precisa ter um determinado corpo, um determinado cabelo, enfim. Então é muito difícil desassociar a gostosice que eu tô falando dos sentidos, de você estar com os seus sentidos ativados e sentindo o seu corpo, a sua pele, uma coisa gostosa assim, com não se sentir bonita no espelho. Então, as duas coisas, a gente tá vivendo um momento onde a imagem tá muito associada com tudo que a gente tá vivendo. Com tudo que a gente vive.
E aí, se você acorda não se sentindo muito gostosa, o que faz? Como que faz? Olha, uma frase que eu tenho dito pra mim mesma ultimamente é: eu sou eu e vai ser o possível que eu vou fazer O que eu posso hoje. entregar É o que eu hoje posso é o entregar hoje. mínimo. Exato. Sou eu sendo eu. E quando eu vou sair, assim, eu não tô me sentindo confiante, acontece com frequência, tá? A gente tá aqui falando de papo de gostosa, mas isso acontece. Eu lembro que eu não preciso ser gostosa ou enfeitar o ambiente para existir. Eu posso Cara, me divertir, doideira. eu posso criar memórias com as minhas amigas e dar risada sem precisar ser bonita para as outras pessoas. Isso é muito doido pensar que tem essa necessidade. Eu não sei, né? Não tô falando que todo mundo tem. Mas eu me sinto incomodada quando eu não tô me sentindo bonita. Se eu tô num ambiente que eu vejo que as pessoas estão arrumadas de uma forma e eu não tô, sei lá. Tipo assim, pra mim não existe. Ai, tô num dia assim, de cabelo sujo, tananã, e vamos ali. Não vou. Se eu não puder me arrumar, eu não vou. É isso que eu ia te perguntar, se você deixa de sair quando você não tá se sentindo bonito, se é que esses dias existem. Meu, assim, eu sei que é difícil de É acreditar, meu. complicado. Não, as pessoas acham que eu me sinto confiante o tempo todo, né? Eu sou uma das suas melhores amigas e eu também acho. É que assim, eu sou profissional em fingir confiança. Amo. Mas é porque quando eu não me sinto confiante, eu finjo. Porque uma hora, eu acho que assim, se eu projetar confiança, as pessoas vão olhar, achar que eu tô confiante, uma hora eu vou acreditar. Sim. Então, pra mim eu finjo pra mim mesma. E aí uma hora é verdade, sabe? Então, às vezes eu saio, não tô me sentindo a última bolacha do pacote, acredita? Olha, Isso acontece. complicado de acreditar. Só que aí eu fico assim, eu boto a postura, sabe? Eu fico ali, posturada. E aí uma hora eu vejo que as pessoas. Isso tem um magnetismo, eu acho, muito forte. Não adianta você estar toda linda e você tá se sentindo uma uva passinha, sabe? Que aí isso não chega nas pessoas. Quando você se coloca no ambiente, as pessoas olham meio assim, meu, ela deve ter alguma coisa, né? Ela tem um molho, porque ela tá se colocando desse jeito, alguma coisa tem. E aí elas olham pra você dessa forma e você vira e fala, não é que eu sou gostosa. Então pra mim funciona assim, eu finjo. Eu ia falar do molho mesmo. O lance do molho, ele vai muito além da aparência. É realmente essa malemolência gostosa. E quando você falou de, eu vou me sentindo e projetando, eu sinto como se você estivesse acendendo uma luz. Porque se você tá super produzida, muito bonita, mas você tá com a luz apagada, Esquece. não reflete. Porque eu já vi, a gente já falou sobre isso. Sim. Umas mulheres, garotas lindas que não chamam essa atenção porque não. Que sai assim, murchinha, né? Sai se Então. sentindo mal. E você olha e fala assim, gata, como que você não tá se sentindo confiante? Olha pra você. Sim. E quando você perguntou o que é ser gostosa pra mim, eu falei dessa questão dos sentidos. Tem uma palavra, eu não gosto de ficar usando muitas palavras em inglês, mas é que eu ainda não encontrei uma pensei em boa inglês. tradução. Ai, desculpa que eu sou bilíngue. Alfabetizada em inglês. Alfabetizada em inglês. Eu ainda não encontrei uma boa tradução para essa palavra, que é o embodied. Que é quando você está incorporada no seu corpo. É que incorporar em português fica parecendo que é uma Parece coisa que de entidade, né? baixou Baixar um espírito. negócio. Mas é meio que baixar o seu espírito para dentro de Baixou você o espírito mesmo. de gostosa. Baixa o espírito de Baixa gostosa. o espírito de gostosa. Ai, acordei meio murcha. Eu tenho Baixa uma o amiga que ela espírito. fala, a Mari Williams, também sexóloga, ela fala do se convoca. Então você volta pro seu corpo. Olha no espelho, fala, você é uma gostosa, você vai agir como uma gostosa que você é. Eu faço isso. Você faz Bem isso normalzinho. bem, eu achei bem garota. Né? E mesmo que não esteja conectado com o espelho, porque acho que quando tem essa questão da imagem, do padrão, de você não sentir que ainda, porque nunca vai estar bom. Isso é um rolê. A gente sempre vai ter alguma insatisfação, e se você tiver o mais próximo do padrão possível, vão criar uma insatisfação pra gente ter, porque vende também, né? Não, Mas isso é muito real, é o que eu falo. Não fique esperando uma permissão do universo pra você sentir uma gostosa, porque nunca vai estar assim. Você vai achar defeito, os outros vão achar defeito.
E o que eu gosto de pensar é que, independente do espelho, é isso, eu não nasci para ser enfeite. Eu vou me divertir, eu vou dar risada com as minhas amigas, vou criar as memórias e eu mereço viver, independente se eu estou enfeitando o ambiente ou não. Apesar de ser muito gostoso enfeitar o ambiente, né? A gente tá aqui para isso também. Mas, nesses dias que a gente não tá se sentindo muito assim, é lembrar que o nosso corpo é um instrumento e não um ornamento. Gosto muito dessa Olha, frase. Ah, eu tô essa cheia dá das frases de corte. efeito. Boa. Vou falar olhando pra câmera. Mas isso que você falou, isso me pega um pouco de, mas você consegue se divertir, sair, se deixa de ir num lugar, se você não estiver se sentindo bonita. Eu sou muito vaidosa, né? Você sabe. Você já me viu desarrumada? É muito É difícil. muito difícil. Eu acordo e já vou me arrumar, porque é que também, assim, é um mecanismo meu pra eu me sentir bem. Eu gosto de estar arrumada. Me sinto melhor, assim, eu me sinto pronta pra vida, sabe? Que é o que eu falo assim, se eu acordar e ficar mulambenta, aí vai que tem um apocalipse zumbi e eu tô feia, aí eu tenho que sair por aí feia. Essa é a preocupação. Sai, ser Qualquer uma coisa zumbi pode feia. acontecer, qualquer coisa, e eu tenho que estar arrumada, tenho que estar pronta. Então, eu gosto de acordar. Eu também gosto de ter meu dia feia. Mas aí ninguém pode estar por perto. É O meu direito de ser direito. feia. Meu Direito de direito de ser ser feia. feia. Mas Só- assim, eu já fui na sua casa, altas horas da noite, e é que você gosta de coisas bonitas, tipo, ter coisas bonitas. Então, você tá sempre bonita porque você tem esse cuidado, que eu acho que também é um cuidado, não só com você mesma, mas com as suas coisas. Então, você tem um pijama Eu fofinho, gosto. você tem a pantufinha, que Eu é sou assim linda. mesmo. Então você anda em casa parecendo aquelas meninas de filme, sabe? De Patricinhas de É Beverly meu Hills. Que elas jeitinho. estão todas arrumadas, inclusive pra noite do pijama. É meio isso. É meu jeitinho. Acabei de comprar um pijama novo, não chegou ainda. Todo rosinha. Sabe? Tão Bem Barbie. frufruzinho. Aí eu tenho meu roupãozinho rosa, Barbie. Eu gosto de tudo. É que eu gosto de tudo rosa, né? Não sei se deu pra notar. Amiga, nossa, eu nunca tinha Você já reparado. reparou? Nunca reparei, achei novidade. Mas eu tenho essa dificuldade de, assim, se eu não tiver, eu tenho que estar no controle da minha imagem. Aí já. Você é muito terapeuta, né, amiga? Desculpa, amiga. Meu, não é Eu pra não isso. consigo controlar. Eu te trago um podcast pra gente falar de você e eu tô aqui. Então, quando eu tinha 5 anos. Onde começou esse trauma? Mas eu tenho essa necessidade de estar no controle da minha imagem, que aí eu me sinto melhor. Então eu tenho dificuldade de sair no rolê assim, vamos. Vai sem lavar o cabelo mesmo. Não vou. Eu não vou sair. É que também não precisa, né? Vamos É. combinar? Eu acho que não precisa. Mas, tipo, eu concordo com você. Mas eu vou só colocar um adendo. Só que aí, e se não dá tempo, aí você deixa de ir? Eu deixo de ir? Você deixa de. Se pá. Tá. Eu deixo de ir se eu não. Porque eu penso assim, eu quero ir e não me sentir bem, então melhor eu ficar em casa. Eu não tô falando Aí, que isso é o certo amiga, a fazer. eu vou entrar muito no modo terapeuta. A gente vai ver muito. E quais são as consequências disso? Pô, é que também, assim, não acontece muito. Então não é um negócio que me atrapalha na minha vida. Mas eu acho que eu deixaria de fazer um rolê se eu vou tentar dar um jeito de eu me sentir bem. Se eu não conseguir, eu fico em casa, mano. Eu acho que a questão pega quando o se sentir bem está muito associado à imagem. Será que você precisa estar se sentindo bem, bonita? Ou você pode se sentir bem porque você tá feliz, sabe? Porque você tá com alguém que Mas você quando a gosta, gente se sente bem, a gente não se sente bonita junto? se sente mais bonita. É que pra mim as coisas estão muito ligadas. É difícil não é nem questão de estar arrumada agora, mas eu me sentindo bem e não me sentindo bonita, porque eu acho que essa luz, sabe? Uhum. Então, pra mim, tem essa associação. Então, talvez não seja arrumada. Você já tá me sentindo bem, né? Sim. Se eu não tô me sentindo bem, aí eu também nem quero ir sair, às vezes, né? Porque tem isso, às vezes a gente não se respeita. Sim. Esse outro lado. Sim. Você não quer, você não tá afim, você fica, não, mas pra quê? Eu acho que tem essa escuta do próprio corpo, que é você quer ir, mas você se impede porque você acha que você não tá bonita para estar ali naquele ambiente, ou você não tá afim de ir e quer ficar na sua casinha vendo série, comendo Que é uma pipoca. delícia. Uma delícia Eu sempre também. falo, as pessoas perguntam, o que você mais gosta de fazer? Nada.
É isso. É que tudo que eu faço é para que eu possa não fazer nada sem me sentir culpada. Porque se eu só Ah, fizesse nada, não ia ser legal. Então uhum. eu tenho que estar ocupada para quando eu não faço nada ser gostoso. Entendi, você tem que merecer o descanso. Legal, tá Mas eu descanso, eu não sou uma pessoa que não descansa. sim. Só que é um descanso. É porque também, assim, pensa, você não faz nada, nada. Não, dá pra não fazer nada, nada? É, não teria como, né? É, Mas se eu viver. pudesse não fazer nada o dia inteiro e isso não ser um problema, Eu eu ia duvido. me sentir mal. Eu ia me sentir mal. Eu Uhum, tenho que fazer coisas. uhum. Mas é do ser humano. Mas o que eu mais gosto é não fazer nada. Uhum. Mas o nada é o quê? Ver um filme, já é É, alguma coisa. é, Descansar. é. Descansar é alguma coisa, tá? Só pra te Falar com a avisar. Ive, com a minha cachorrinha. Isso é alguma coisa. Bom Eu acho demais. que o fazer nada tá muito mal interpretado. É. Porque descansar também é fazer alguma coisa. É? Sim, inclusive pra nossa beleza é Eu ótimo. detesto descansar da academia. É depois que Me pega sinto o, mal. A minha o mãe fala: embalo. ai, o que você acha que vai acontecer? Vai murchar? Eu falo: ai, mãe, um dia vai murchar. Vai murchar, Vai vai tudo perder tudo. embora. Meu bíceps. Claro, um dia de Pode descanso. acontecer. Claro. Não é no descanso que cresce, dizem? Para, meu. Não gosto de descansar da. Tem uma coisa disso de se sentir bonita e que eu acho que é uma chave para quem não é Marina Dalacqua, Uhum. que sai linda e arrumada todos os dias, que é quando essa imagem não tá batendo com o ideal que você gostaria para fazer o que quer que seja, ir na festa, ir naquele ambiente e Uhum. tal. Eu gosto de sentir as sensações do meu corpo. Isso me traz para o meu corpo de volta. Então eu lembro que eu consigo cheirar aquele perfume gostoso, que tem uma comida que eu vou comer naquele restaurante e as minhas papilas gustativas estarão em festa. Eu gosto de passar a mão na minha pele, que eu sinto que a minha pele é muito macia, que eu vou abraçar as pessoas que eu gosto. Então eu volto para os sentidos e para o sentido do meu Uhum. corpo, tudo que ele pode me oferecer, porque nosso corpo é uma grande fonte de prazer também. Ah, isso é muito legal. Isso me lembra assim o pole, né? Porque o pole dance tem isso de você ver o seu corpo pelo que ele é capaz de fazer e aí você ama mais seu corpo. Me trouxe muito isso. Assim, eu sempre gostei de pensar nesse lance de autoestima, mas o pole construiu ainda mais a minha autoestima por esse motivo assim de você falar, cara, olha o que eu faço. Não é como o meu corpo de aparência. O Uhum. que ele é capaz de fazer, Sim, né? foi o pole que mudou a minha relação com o meu corpo e É? com a minha sexualidade. É? Sim. Foi um divisor de águas na minha vida. Sério? Sim. Que legal. Inclusive, obrigada, minha professora de pole. Nossa, que legal isso. Sim. Bom, você não sabia mesmo, Eu não porque sabia assim, mesmo que tinha sido tão. sim. Eu achei que era parte, mas que tinha sido assim uma certa virada de chave. Não, Eu acho que eu foi um não. divisor É? de águas mesmo, assim. Foi quando eu comecei o pole, eu precisei me encarar naquele espelho imenso, de roupa curta para a pele conseguir grudar ali naquele, naquele poste. Uhum. E conseguir perceber. Eu nunca fui muito boa de fazer exercícios de força, né? No pole. No começo, menos ainda. Eu precisei treinar bastante, mas eu gostava muito do flow, de dançar. E aí, perceber o meu corpo fazendo movimentos que eu me sentia orgulhosa de olhar depois e de como eu me sentia depois, e aquilo despertou uma sensualidade, e foi através da sensualidade que foi mudando Hum. a minha relação com a minha autoestima. Então, o formato do meu corpo, ele não mudava, não mudou muito, não foi algo que esteticamente eu percebi de físico, músculo e tal, teve também, mas assim, pouco. Mas foi muito essa questão do como eu me vejo, o que eu sou capaz de fazer e como a dança transforma a nossa relação com a gente mesma. Muito. É incrível, né? Eu Sim. sempre falo para todo mundo, você tem que fazer, vai fazer uma aula de pole e as pessoas às vezes não botam essa fé, Uhum. mas é transformador mesmo. Sou bem Inclusive apaixonada. com as roupas, porque eu ia meio que de roupa de academia, assim, no começo. E aí depois você vai gostando dos lookinhos, e aí Uhum. você vai colocando conjuntinho que combina, e aí você vai se sentindo cada vez mais gostosa ali. Isso é uma parada pra mim na academia, inclusive. Eu Aham. gosto, um dos meus pré-treinos é pensar no meu lookinho de academia. E funciona Adoro. muito, né? Demais, porque é isso, eu gosto de me arrumar, né? Uhum. Então, botar o negocinho combinando, Sim, faz fica todo legal. sentido.
E você é uma pessoa que quando alguém te elogia, você fala, obrigada, é isso aí, sou mesmo? Ou você fica, ai não, é que, ai, essa blusinha, comprei ali, foi R$2. Porque a gente tem essa mania, né? Sim, eu De precisei treinar. Hoje eu falo, ai, obrigada. Né? E é só isso mesmo. Ai, obrigada. Mas foi prática, prática. É isso, é treinar, não deixar chegar o elogio, né? Receber o elogio. Porque a nossa tendência é, ai, nossa, mas eu sou humilde, então... Ai, não, imagina, Não, você, são seus olhos. É. Não, gente, não são seus olhos. Pode até ser, mas agora, neste momento que você está olhando para mim, você está me elogiando, eu vou agradecer, vou receber esse elogio. É legal isso. E eu gosto muito de elogiar pessoas aleatórias. Ah, eu amo Você também. gosta também? Gosto, Isso é uma coisa que eu acho que algumas mulheres fazem, assim, mais, né? Até porque o homem fazer isso é estranho. Eu acho esquisito. Mas eu adoro, tipo, tá num rolê, aí vejo uma menina com um vestido bonito e falo, ai, seu vestido é lindo. Sim. Eu adoro. Eu não economizo elogio. Não economizo, também. eu gosto de falar. Ah, porque é muito bom. Eu amo. Eu amo a forma como as pessoas se sentem também. E quando a pessoa começa, meio rejeitando o elogio, eu falo só Aceita. desligada. Gata. Só agradece. Aceita tá tudo bem. isso aí. Só agradece. E fica de desafio para as pessoas que estão ouvindo, porque, assim, receber elogio é bom demais. E isso vai entrando no nosso corpo. Agora a gente vai para uma parte do podcast que a minha mãe não vai assistir, ela vai pular. É hora de pular. Depois. Tá, mãe? Depois, porque ela vê tudo. Minha mãe Tá. vê tudo, acompanha tudo. Ela Deve é estar sua ela e minha maior avó, fã. elas assistem tudo. Então depois você volta, porque a gente vai falar sobre Inclusive, adoro sexualidade. sua mãe. Incrível, maravilhosa, uma grande gostosa. Uma grande gostosa. Então vamos lá, sexualidade, né? Ai, gostosas transam. Gostosas transam bastante. Como que é esse lance da autoestima com a sexualidade? Assim, o quanto atrapalha ou ajuda a gente estar se sentindo confiante? Tudo. Imaginei. Ponto, acabou. É isso. Sua Tchau, mãe gente, acabou, pode Sua mãe pode voltar a ouvir. O meu projeto de mestrado, ele foi sobre ampliar o prazer e a autoestima através da sexualidade. Porque eu tinha muita curiosidade de entender o que acontecia, porque eu vi isso no meu processo pessoal, depois que eu comecei o poli, aí eu fui fazendo outras coisas e descobrindo essa energia sexual mesmo. E eu fui vendo na própria clínica. As mulheres, quando começavam a trabalhar a própria sexualidade ou começavam a trabalhar a autoestima, uma coisa influenciava a outra e tinha uma palavra que eu não conseguia definir, que era esse florescimento que a pessoa tinha. E eu queria muito entender o que acontecia. E aí eu fui entender que a energia sexual, ela não é só para o sexo. A sexualidade, ela não é só o ato sexual. Ela é uma forma de estar no mundo. Porque é o nosso corpo. Então, se a sua autoestima está baixa, se você é extremamente autocrítica, perfeccionista, você está sempre pensando o que precisa melhorar e que meu corpo não está bom nisso. E na hora do sexo, a pessoa está pensando na celulite que está aparecendo, na gordurinha que está naquela determinada posição, ela não está presente. Ela se perdeu ali do momento de prazer e das sensações do corpo. Ela está se roubando o momento, né? O prazer. Sim, ela tá parada na cabeça, na autocrítica e perde a sensação. Você já teve uma sensação de ter chegado num lugar e nem saber como que você chegou, porque você estava tão no piloto automático? Aquela coisa tipo, vou ali na cozinha pegar um negócio. Você chega lá e não lembra o que você foi pegar ali, né? Sim. Ou se você, sei lá, você não lembra se você tomou banho naquele dia ou não, porque seu banho foi tão rápido correndo. Inclusive, eu sou tão louca com essas coisas que quando eu vou sair de casa, principalmente se é mais tempo, eu tiro foto das tomadas e do fogão. Porque senão eu não sei se eu desliguei. E aí já teve vez que assim, eu saí, aí eu entrei na noia se eu tinha desligado tudo. Nossa, tem uma história, amiga. É papo de gostosa ou papo de noiada? Vamos, Papo de noiada. Gostosa noiada. Eu saí, aí eu tenho minha cachorrinha. Eu falei assim, eu não sei se eu ia viajar, assim, tipo, por 2 dias eu só ia sair. Eu não sabia se eu tinha desligado o fogo que bateu. Só que a única pessoa que tinha a chave da minha casa era meu ex. Já ex, né? Então ex. Aí eu liguei pra ele. Falei, vai lá, pelo amor de Deus. Ver se a minha cachorra... Porque eu falei, se eu deixei o fogo ligado,
e a casa pega fogo, ai, que pena. Mas a minha cachorra não. Não, a cachorra. A cachorra não dá pra casa pegar fogo. E aí eu tive que pedir pra ele ir lá. E Então, tava depois desligado? tava desligado, óbvio que tava desligado. Óbvio. Eu nunca Bom, deixo. esse é o piloto Mas aí automático. agora eu tiro foto. Então eu vou Ah, sair, eu tiro foto. Porque o próprio ato. Depois eu nem vou olhar a foto, mas sim. o ato de tirar a foto me faz estar presente. Prestar Ai. atenção, Ai, a exatamente. gente é muito louquinha, né, meu? Sim. Ai, meu. Então, essa sensação do piloto automático de você não lembrar se você desligou o fogo ou não, se você fez 3 ou 4 séries, se você já terminou a sua série, ou se você ainda tá na primeira. Quando isso acontece, você faz a mais ou você fala, acho que foi? Ah, eu acho que num dia que eu tô mais cansadinha, eu falo, foi. Depende do dia, Foi, né? foi. Já tô cansada, É porque isso aí, foi. é isso aí. Justamente essa falta de presença que faz a gente não sentir no corpo aquilo. Então você tá tão preso dentro da sua cabeça que você não percebe o prazer, você não sabe o que a pessoa tá fazendo ali com você, porque em vez de você pensar, nossa, que delícia estar com essa pessoa que eu adoro pegar, você tá pensando, meu Deus, será que ele está reparando na minha estria? E isso é um negócio muito doido, porque, pô, que homem que vai ficar, ou mulher, mas É, é que me levou a pensar mais homem sim. por essa questão da celulite. Eu acho que a gente, quando se relaciona com homem, pensa mais Sim, nisso. piora É, bastante. né? E assim, se o cara ficar pensando nisso, mano, ele não gosta muito de mulher. E Porque assim, é tá um ali problema dele, e né? pensando na celulite. Ai, você tá com uma celulite. Aparente, Ele tá tanta coisa procurando. pra pensar ali, Tá né? Pra não procurando, pensar. não gosta muito, admite, porque não é possível. É isso. Só que também se ele estiver pensando, ele tá. O problema é dele, né? Porque no seu corpo, o que você está sentindo, o nosso maior órgão sexual é a nossa pele. Então, olha quanta coisa Doideira. que dá pra gente aproveitar, sabe? Doideira isso, né? É, esse negócio de ficar pensando em problema no momento rouba muito a gente do prazer. Mas como você foi parar nisso? De sexualidade, amiga. Como você pensou? Ah, eu vou estudar isso mais a fundo. Deixa eu ver. Pega uns negocinhos lá que é Vou mó pegar. legal. Um negocinho lá. Os negocinhos lá. Deixa eu Eu mostrar quero o ver o clitóris. rosa. Eu quero ver o rosa. Qual rosa? Primeiro, Temos esse 3 aqui. rosas. Ah, esse daqui é tipo. Esse aqui é o Você quê? sabe o que é isso? Não é, é um clitóris? É um clitóris! Ah, para! É muito minha Tô amiga. muito ligada. Gente, esse aqui seria o meu se ele fosse um. Não, amiga. Não, é porque ele é rosa e brilhante, amiga. Peraí que caiu. Ah, tá rosa. Ele é rosa e brilhante, então ele seria a minha escolha disso. Sim, sim. Eu amei Ele é isso. rosa e Vou brilhante. ficar com ele. Esse daqui. Isso daqui, gente. Você, mulher, uma questão de autoestima, conhecer o nosso corpo. Esse daqui é o nosso clitóris, o tamanho real. O que a gente consegue ver, se você pegar um espelhinho que eu recomendo muito. Só o coisinho, né? Que a gente vê. A gente vê só essa partezinha Que aqui. doideira. Que é esse daqui, né? Só a glande do clitóris. Posso falar assim, né? Pode, é. Aqui, esse Minha podcast mãe não tá ele... vendo agora, ela não, vai sua voltar mãe- depois eu sua falo a mãe deu minutagem. pausa. Apesar de que seria ótimo, tá? Ela saber também do corpo dela. Todo mundo tem que saber. Então, uma recomendação que eu dou é se olhem no espelho, porque se você tem essa questão com o corpo, se é uma dificuldade, se conhecer já é um grande passo. Porque como que você vai amar algo que você não conhece? Então, você olhar, conseguir entender como é que funciona a sua cabeça. Quando você olha, você está julgando. Ah, é feio. Ah, eu não gosto do cheiro. Ah, mas é nojento. Porque a gente foi criada para se sentir assim. Então, quando você olha no espelho, o que a gente consegue ver é só a glande do clitóris, que seria isso daqui. Só que por dentro, ele é todo... Eu gosto de falar que parece um dinossaurinho. Um dinossaurinho. E isso daqui é uma impressão 3D de uma ressonância magnética. Então, é desse tamanho mesmo. Cara, como Maior que muito pinto. é desse tamanho? É desse Porque tamanho. eu achei que era aumentado. Não, é de Eu achei 8 a que, 10 tipo, era centímetros. assim, sabe? Isso aqui era... Não, esse é o tamanho real. Tem isso aqui dentro. Isso aí aqui dentro. Aí, Ele é assim. isso. Quando você tá sentado de pé, ele tá assim, Cara, nessa que posição. louco, né? E aí, por dentro, ele é assim, ó. Então, pensando... Ai, É isso. Aqui, gente, esse daqui é o canal vaginal, tá?
Então, primeira coisa, nome. A gente aprendeu que o nome do nosso órgão sexual é vagina. Não é. Vagina é só o buraco. Tudo chama vulva, que são lábios externos, lábios internos, o clitóris, as glândulas que a gente tem de lubrificação, de squirt. Então, os nossos bulbos do clitóris, ele está abraçando o canal vaginal. Então, quando a gente sente prazer na penetração, na verdade, a gente está estimulando o clitóris também. Porque dentro do canal vaginal tem pouca terminação nervosa. Então, o que a gente sente de muito prazer é porque está estimulando o clitóris também. E aí, esse clitóris é um clitóris relaxado. Veja bem, que eu vou fazer agora o grande tchanã. E esse daqui é um clitóris excitado. Ele dobra de tamanho. Caraca! E este é o único órgão do nosso corpo que é único e exclusivamente para o nosso prazer. Aproveite. E só a mulher tem um órgão que é só Sim, só para o prazer, né? Sim. É isso. A gente tinha que ser agraciada de alguma forma. Exatamente, um Porque órgão já só para o nosso basta ter prazer. TPM, alguma Menstruar. coisa boa tem que ter. Sim, um órgão só para o prazer e orgasmos múltiplos também. Que é o responsável Uma pausa. esse aqui. Palmas para o clitóris. Nossa. Para você ter uma ideia, tem mais de 10 mil terminações nervosas no clitóris, que é o dobro do pênis, tá bom? Então tá bom. Com essa me despeço. É isso. Pronto, aulinha de educação sexual. Cara, deixa eu ver esse aqui também. Esse Muito daqui legal. Essa da vovona. Nossa. Então, o que eu te perguntei, como você foi para aí? Como eu fui para aí? Começou com polidense, né? A culpa é sua. Paralela a isso. A vida é muito engraçada, né? Olha o loop, o 360 que a vida deu. Mesmo. Você me influenciou e agora eu estou no seu podcast. Quantos anos depois? 7, 8? Sei lá, não faço essas contas. Muitos não, anos tenho só 18. Tenho só 18. 8 anos depois, porque começou ali. Quando eu comecei a sentir o meu corpo diferente, olhar para ele com essa questão do nossa, olha tudo que ele é capaz de fazer. E é muito prazer, porque tinha ali o prazer da dança, de estar em comunidade também de mulheres. E conversando com vocês, porque a gente tinha um grupo de amigas muito próximo também, e na época eu era casada. Doideira. Eu fui casada há muitos anos e eu me sentia assexuada. Eu me sentia completamente sem libido, sem interesse sexual, sem nada. E aí, quando eu comecei a fazer poli, eu já tinha começado a sentir uma coisa diferente relacionada a isso, uma energia mesmo, uma libido um pouco maior. E aí, conversando com vocês, eu via que muitas de vocês não tomavam anticoncepcional, vocês não usavam hormônios e tudo. E a gente conversava entre amigas e eu ouvia muito essas coisas de, mas eu gosto de sentir o meu corpo, de entender os meus ciclos e tal. E eu quis experimentar isso também. De experimentar os meus ciclos e tirar o hormônio. E aí... abriu-se uma porteira. Abriu um portal, sério. Sim. E aí tem uma história que eu gosto muito de contar, que é quando eu chorei no motel. Porque, sei lá, era aniversário de casamento ou dia dos namorados, não sei o que era, que eu estava no motel com meu ex-marido. E eu senti tesão pela primeira vez. Foi uns meses depois. Foi uns meses depois que eu parei de tomar anticoncepcional. Eu senti a libido, eu senti vontade. E aí eu comecei a chorar. Eu falei, esse tempo todo eu achei que tinha alguma coisa de errado comigo. Cara, isso me arrepia. Foi muito forte, foi uma experiência muito forte. E aí, quando isso começou a acontecer, eu senti meu corpo. Aí eu fui buscar curso de tantra, aí eu fui estudar sobre sexualidade para me entender. Eu falava muito disso em terapia, também foi muito tratado em terapia. Eu busquei uma nutricionista comportamental, que ela falava muito da minha relação com o corpo e com a comida, e não só com os alimentos. Quando isso aconteceu, você falou que você sentiu libido, tesão pela primeira vez. Você tinha quantos anos? Foi 27, 28. Então, assim... Muitos anos, isso, depois que eu comecei a tomar anticoncepcional. Foram muitos basicamente, com 28 anos, você foi sentir a libido pela primeira vez. Depois de muito, assim, adolescente sim. Adolescente eu era meio... já como mulher adulta, foi a primeira vez. Como mulher adulta, sim. Com você mais controle do seu corpo. Sim. Que loucura. Sim. E aí, eu comecei a sentir muita diferença na forma como eu me sentia, de confiança, de me colocar, de vontade de engajar na vida, de fazer coisas, eu tinha interesse. Vem um negócio, né? Eu acho que essas coisas, elas
é um círculo assim, né, que se alimenta. A autoestima alimenta ali a sexualidade, só que a própria você tá em contato com a sua sexualidade alimenta a sua autoestima, você se sente mais confiante pra vida, né? Sim, porque a libido, ela não é só energia para o sexo, a libido é energia de vida, pulsão de vida. Falando psicanaliticamente, Uhum. é uma pulsão de vida. Então você tá engajada naquilo que você está fazendo. Então eu comecei a sentir isso, eu tinha mais interesses, eu tinha vontade de fazer as coisas, eu tinha mais energia, eu me sentia melhor, eu me sentia mais bonita também. E aí fui estudar tudo isso paralelo, eu já era psicóloga, já atuava como psicóloga, e aí eu fui vendo questões de sexualidade no consultório. E fui pegando as coisas que eu estava aprendendo e aplicando, mas não como sexóloga ainda, só uma psicóloga que Uhum. estuda paralelo Uhum. isso, fui aplicando. E as diferenças eram gritantes das mulheres descobrindo o próprio corpo, das mulheres descobrindo o orgasmo. Eu já tive histórias, isso agora, né, mais recente, como sexóloga mesmo. Não só clínica, mas estou falando também de amigas e tudo, de pessoas que não conseguiam sair para date estando sóbrias, por exemplo. Porque se sentiam inseguras, enfim, e tinham dificuldade de chegar ao orgasmo e tal. E se sentindo mais confiante, aprendendo a se masturbar, aprendendo a tocar o próprio corpo, sentir prazer, descobrir a potência que elas têm de dar prazer para si mesma e muito prazer para si mesma, Uhum. se sentiu mais confiante na hora do sexo. E aí eu falei, não, é isso que eu quero fazer. É É, aí que eu quero ir, porque é. eu via que fazia diferença na vida inteira, não Aham, só na parte sexual. aham. Nossa, é incrível isso. Isso é legal. Mais uma pergunta agora, que pode ser idiota, mas eu queria perguntar. Me veio assim, Não falei, eu vou tem perguntar pergunta pra ela. idiota. Tem, às vezes tem. Tá, tem, mas não é sua. Não é sua. Provavelmente É, uma sua não é idiota. porque assim, vou fazer um paralelo. Quando eu conheço alguém na vida, assim, e a pessoa me pergunta o que eu faço, é, eu sei que se eu falo que eu sou professora de pole dance, tem homem que tem uma reação assim, nossa, eles viajam, Ai, dança né? pra mim. Isso acontece com você? Você fala, se você fala que você é sexóloga, Sim, os caras têm uma reação tipo, cara, ela deve mil, assim. sim, amiga, sim. Eu demorei muito pra entender que isso era uma questão. Demorei muito, É? muito, sim. Porque é isso, eu ia em date, aí eu via que tinha alguma coisa esquisita, eu não conseguia entender. E aí, depois de um tempo, eu falei, ih, eu percebo que depois que a pessoa ou me segue no Instagram e vê eu Uhum. fazendo vídeos e tudo, ou depois de falar sobre isso, porque eu normalmente falo, eu sou psicóloga. Em date eu falo, eu sou psicóloga. Uhum. Ah, mas você tem alguma especialidade? E aí eu falo que eu sou sexóloga, o papo vai para um outro lugar. E aí eu comecei a perceber que tem duas coisas. Ou eles sexualizam muito, aí fica, deusa do sexo, Afrodite, não sei o quê. É verdade. Não, Sim, mas você tem que conquistar, sim, querido, não sim, mas é não para assim, todo mundo. sabe? Mas sim, tem esse viés de sexualizar demais, isso me incomoda. Isso me incomoda. Ou entra num. Como chama quando a pessoa fica acuada? Intimidado. Ou intimida. Isso aí, Ou eu tô intimida. interessada nesse. Sim, Como que é quando você percebe? eu percebo, intimida. Será que aí ele acha tipo, que você tem muita experiência, aí você vai tipo, julgar, e aí Sim, ele fica com medo? sim, E aí acontece de, sim, de não funcionar tão bem? sim. Porque a Ah, pessoa fica insegura. caraca. Insegura, ansiosa, achando que precisa performar. Aham. E aí eu conversei disso com uma amiga recentemente, ela falou: "Nossa, mas bem com você que justamente poderia não performar, porque a sexologia é toda sobre sair da performance, sair do roteiro, mas ninguém sabe disso". Não, e homem tem esse lance, né? Sim. Se ele não performar, ele não vai ficar. Ai, mais suave, porque a sexualidade é sobre várias coisas. Tipo, que Não, cara é que. tudo sobre o pau. É, que cara que vai ficar, não, assim, tranquilo, entreguei isso. Eles têm, né? Não, dá uma intimidade dá, sim. É. Sim. Aqui, ó, queria saber também, uma pergunta meio genérica, mas a gente pode entrar mais. O que é uma mulher livre sexualmente? Tipo, como você definiria pra você? Uma mulher que conhece o próprio corpo, sabe o que dá prazer para si mesma, sai da performance, então busca viver aquilo que gera prazer, o prazer como bússola. Uhum.
Então, independente do que seja, eu não acho que para uma mulher ser livre sexualmente é uma mulher que dá para todo mundo, não precisa. Pode também, mas você pode ser uma mulher casada, monogâmica, livre sexualmente, porque você se sente à vontade com o seu próprio corpo e à vontade Uhum. para explorar as Uhum. possibilidades de prazer que esse corpo te oferece. Legal. O que você gostaria que mais mulheres soubessem sobre o prazer? Acho que a gente passou nisso, né? Sim. Porque é se conhecer. Sim, sim. Saber como é que funciona seu corpo, saber os nomes anatômicos, eu acho super importante, porque a gente aprendeu muitas coisas erradas. Conhecer o clitóris. Eu amo toda a roda de conversa que eu faço, palestra, workshop, eu mostro o clitóris. Eu mostro o clitóris porque eu amo a cara das mulheres quando elas falam, meu Deus, é tudo. Essa cara que você fez. Eu adorei. Eu amo. Cara, a gente acha que a gente. Eu, pelo menos, né? Eu achei que eu sabia coisas que eu não sei. Porque eu não sabia que era desse tamanho. Sim, é desse tamanho. E aprender a se tocar também. Não só se tocar na genitália. Meu Deus, cortei. Não só tocar a própria vulva, a gente vai cortar essa parte. Tranquilo. Não só tocar a própria vulva, mas ampliar esse prazer para o corpo todo. Então, entender que a sua pele é o seu maior órgão de prazer. Então, poder se explorar, poder entender quais são os estímulos que você gosta. Esse prazer, ele muda. Então, às vezes, a gente sente mais prazer do lado direito do clitóris, do lado esquerdo do clitóris. Então, poder explorar isso, pode ser com a sua mão, pode ser com um toy, pode ser com, enfim, outros Uhum. estímulos. E esse prazer, ele muda com o tempo. Então, ter essa continuidade de cuidado do prazer do seu corpo. Que legal. Gostosa responde. Vai, vai. Porque a gente teve umas perguntas relacionadas à sexualidade. E eu achei muito legal. Tem uma aqui que me interessou. Toda mulher consegue ter orgasmo vaginal ou isso é mais mito que verdade? A gente vai começar a desmitificar falando de orgasmo vaginal clitoriano. Todo orgasmo é clitoriano. É? Sim, porque a gente teve esse momento, né, dessa Uhum. aulinha, que é quando tem penetração, você também está estimulando o seu clitóris. Então, essa coisa do mito do orgasmo vaginal, ele é só mais uma repressão feminina, É. porque começou lá com Freud isso, de que um orgasmo vaginal é o orgasmo maduro e o clitoriano é um orgasmo infantil. Mas o orgasmo, de novo, é um órgão apenas para o nosso prazer. Então, vamos nos beneficiar disso e usar sem moderação. Então, use, né, tem ali o seu momento de penetração e estimule o seu clitóris. Mas então, se tem um orgasmo com penetração, ele continua sendo um orgasmo clitoriano. É um mesmo orgasmo. se não tiver, Sim. você não estiver encostando. A gente precisa Ou parar tá. de diferenciar o que é clitoriano e o que é vaginal. É orgasmo. O que importa Uhum. é sentir prazer. Uhum. É isso, é um Que legal. orgasmo. Essa também achei legal, essa pergunta. As pessoas mandaram umas perguntas interessantes. Amei, vamos. O que a gente deveria falar na cama, mas tem vergonha? O que você tem vontade de falar na né? cama, Não sim. acho que não tem você deve. Não, não deve nada. Mas Ninguém tem que talvez nada. a pergunta seja no sentido que a gente. O próprio falar, né? Uhum. Às vezes tem que falar e Sim, fica com vergonha de dar uma direção. De tá, falar o que. Ó, não tá legal, tá legal. tá. Gosto da parte de comunicar verbal, então falar, ai, gosto assim, ai, faz Uhum. mais desse jeito e tal. Tem a comunicação não verbal também, Uhum. que é a forma como você segura a pessoa, se você tá gostando, você dá aquela viradinha mais pro lado, de novo, né, quando você começa a se estimular e percebe que você sente mais prazer de um lado que do outro, de uma posição do que da outra, você mesma conseguir movimentar o seu corpo para sentir mais prazer. E poder ir devagarzinho se sentindo mais à vontade de falar as coisas. Então, e nesse feeling também de como que a outra pessoa está se comportando, né? E ter essa troca, que eu acho que tem um pouco da sensibilidade da pessoa mesmo, mas de ir falando aquilo que te dá prazer. Uhum. E sempre usar o prazer como bússola. E Então, torcer para que a outra pessoa tenha a sensibilidade de notar essas movimentações, né? aí Porque a tem gente. gente. Isso a gente não pode controlar, né? Mas aí também, às vezes, até falando, tem gente que Exato. não, né?
não vai. Ó, tem alguma fantasia que aparece com mais frequência entre mulheres? Entre mulheres, nossa, uma boa pergunta. Eu sei que, de forma geral, a maior fantasia, isso por dados mesmo, é homenagem. É. Sim, sim, tanto mulheres quanto homens. Então fazer um trisal, fazer um trio é uma fantasia bem frequente. Uhum. E peraí que saiu das perguntas e tinha mais. Ah, lembrei. Tem mais uma. Tem mais uma que me surpreendeu quando eu descobri que essa é mais de mulheres, que é a fantasia da submissão. Hum. Então, principalmente quando a mulher gosta muito de mandar, né, de ter mais autonomia, poder perder o controle relacionado ao sexo, assim. Uhum. Então, ter alguém que faça as coisas sem ela precisar pensar sobre o assunto. Eu tenho essa fantasia na vida, que eu gosto de não ter que pensar. Mandem em mim, por Posso favor. desligar meu cérebro um pouquinho? Sim, amiga. Porque ninguém merece homem que fica, mas onde você quer ir? Ai, mas que horas que eu passo? Ai, mas você quer... não sei o quê." Decide! Decide e me Pelo amor- leva. Só me Decide! leva. Eu só quero andar assim... lá, 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 lá. Meu trabalho é ser bonita. Exato! Pelo amor de Deus, eu tenho que decidir tudo na minha vida. Eu quero desligar um pouquinho a cabeça. Tem uma pergunta aqui. Ó, eu não ia te botar nessa situação, mas me mandaram. Vamos Eu lá. sou apenas a voz do povo. Medo. Qual foi o maior mico gostoso que você já viveu na cama? Muito bom. Nossa, mico gostoso? Porque se é mico, não é Eu muito acho que gostoso, né? a temática, tudo é gostoso aqui. Mas Tudo é pode ser um gostoso. mico. Um mico na cama. Um mico. Nossa, gente, eu vou precisar. A gente pode voltar nessa. Tem alguma dica infalível para dar aquela turbinada no prazer sozinha? Dildos, vibradores, lubrificante. Lubrificantes são amigos, tá? Tem isso também. Tem muita gente que acha que tem não pode usar lubrificante porque a vulva lubrifica sozinha. O lubrificante deixa as coisas mais gostosas, mais escorregadio. E aí tem lubrificante que também dá uma sensação de jambu, sabe? Então isso ajuda também. Mas Vibrador aí a mulher que maravilhoso. vai usar, agora não sozinha, mas ela tá ali em casal, aí ela quer usar um brinquedo, alguma coisa. E às vezes ela tem essa trava de falar pro cara ou pra mina dela que ela quer trazer brinquedos. Como que você aconselharia? Falar antes. Não chega assim, oi, então, chega, Poxa, aqui, então, amigo. cadê essa cintaralho? Falar antes. Eu acho que falar sobre sexo já é sexy. Então, falar sobre sexo já é preliminar. Então, poder abrir essa conversa antes, falar, ai, nossa, eu tava com vontade de experimentar um vibrador, assim, 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 porque tem vários tipos, né? Então, ai, tive vontade de experimentar esse. Eu acho que para usar em dupla pode ser muito gostoso, dá pra gente fazer massagem no corpo todo e tal. E ver como a outra pessoa reage, introduzindo devagarzinho. Literalmente. Quando você falou no começo do crescer o seu negócio com o patrocínio, eu falei, ai, a gente vai falar disso também. A gente vai crescer o negócio aqui. Vai crescer o negócio. Dobra, né, de tamanho. Cresce o negócio também. Ó, depois a gente pode voltar no mico, se você pensar em algum. Eu vou pensar em algum. É difícil, assim, eu não lembro de micos. Não me sinto constrangida. Fiquei super feliz, animada. Mas se eu lembrar de algum, eu conto. Mico. Ou você pode contar a sua pior experiência. Nossa, aí a gente tem uma lista, tá? É? Quer contar uma? Deixa eu pensar. Aí, a gente pode... Vamos, porque a gente vai para um outro quadro. Ah, tá, então calma. Não, mas aí a gente volta. Vocês conhecem todas as minhas histórias. Tem alguma que você lembra? Que você fala, nossa... Porque eu tenho muitas histórias muito legais, boas, assim, mas constrangedoras e coisas assim, Pensa aí, a gente volta pro final, porque a gente vai pro quadro mito ou gostosa. Vamos lá. Que aí eu vou te falar uma frase, uma crença, e você me fala se isso é mito ou gostosa. Tá. Vamos começar aqui, ó. Se fosse tão confiante, não precisava de procedimentos estéticos. Mito, né? Você acha que
Onde tá essa linha? É ok mudar coisa no corpo, no rosto, sei lá? Qual que é a Eu acho que o sua opinião? corpo é da pessoa, ela faz o que ela quiser, ela pode ser confiante, ainda assim querer mudar alguma coisa, isso não tira a confiança dela, não tá Uhum. no botox, no nariz, no preenchimento, a confiança vem de outro. Inclusive tem muita gente que faz muito procedimento estético e continua sem confiança, né. Então uma coisa não tá relacionada com a outra. E a gente tem a Anitta como grande Ícone embaixadora da da mulher confiança. confiante que fez procedimento estético, porque ela Pois é. sempre foi, né? Sempre botou essa Sim. banca, sempre, e você sempre olha pra ela assim, cara, que mulher Uhum, espetacular, porque ela tem essa confiança uhum. e fez muita coisa. É, a confiança está na postura, não no no procedimento estético. Tem esse, acho que é um equilíbrio, né, de você se amar, aceitar coisas em você, gostar e buscar um visual que você gosta, mudar o Uhum. que se tem coisa que te incomoda, A mudar medida também. que eu uso é o grau de prejuízo que isso causa para a pessoa. Hum, Então você pode ser muito confiante, você pode querer fazer procedimento estético, só que aí se essa coisa não acaba nunca, então, eu arrumei o nariz, aí eu tô encanada com a boca, aí eu arrumo a boca, eu tô encanada com o peito, aí eu tô com o peito, aí tem que fazer lipo, aí faz a lipo, aí agora você sempre acha uma insatisfação e um hiperfoco nessa insatisfação e uma insatisfação que te prejudica no seu dia a dia, isso: não vou sair de casa porque todo mundo vai reparar na espinha que tá na minha bochecha, não vou sair de casa porque todo mundo vai reparar que eu tô uhum. 5 quilos acima do peso. Eh isso é um grau de prejuízo, e aí eu acho que entra nessa questão da confiança. E se você pode ter dinheiro e tempo para fazer esses procedimentos, ao invés de investir esse dinheiro em um curso, em uma viagem, em fazer o que quer que seja, que para você seria mais benéfico, mas você não se permite, porque você precisa antes estar perfeita para então viver a sua vida, isso a É, gente já entra em outro canto. sim. Você falou, putz, eu pensei um negócio que eu queria falar. Ah, isso de a gente ter um negócio que incomoda a gente, eu acho que é legal também você conseguir ter um senso crítico ali de saber se isso é um negócio que realmente, assim, faria uma grande diferença em você, ou se é um negócio que tá na sua cabeça. Uhum. Porque o que já teve de mulher falar pra mim: "Nossa, eu tenho essa grande insegurança", e você fica assim: "Espera, o quê?". Você nunca tinha visto. E eu sou uma grande defensora de não não aponta o defeito antes da pessoa ver, eu não falo o que que eu acho que tá ruim. "Ai, qual a sua insegurança?". Não tenho, eu não vou me entregar. Se você viu aí um negócio, você viu, senão eu não vou falar. Eu acho que é muito sábio isso da sua parte. É verdade, As porque eu pessoas sou a ficam rainha. fazendo Sim, alarde, assim, da insegurança delas, um eu já negócio fui que essa ninguém pessoa, viu. mas eu acho que isso é meio uma você já chega se desculpando de existir. Hum, "Ai, desculpa que eu tô feia. Ai, desculpa que minha roupa tá esquisita". Ninguém é. percebeu, ou mesmo que tenha percebido, sei lá, é uma questão do formato do seu corpo, que seja, você está se desculpando por ocupar aquele lugar, por existir. E aí quando você não aponta, ninguém vai: Ninguém vai "Ah notar. não, aqui você não pode É. entrar porque você Não, não e combina com a assim, estética". 99% das vezes ninguém notou que, Sim. ai, sei lá, você não gosta do seu nariz, aí você vai falar: "Ai, meu nariz, não sei o quê". Pô, ninguém estava pensando nisso. Aí agora as pessoas vão Vão olhar, reparar, que sim. você apontou para um negócio que você não gosta, aí a pessoa vai ficar: "Ah, será que pra quê?". Sim. Eu sou a favor de, assim, se você percebeu alguma coisa, problema seu também. Ai, não tem a regra dos cinco minutos? Como Se que é? Ai, gente, eu acho essa regra excelente. Hum. Se você não consegue mudar uma coisa em 5 minutos, você não fala Ah, sobre isso essa é. coisa. Isso é. Inclusive, assim, se a pessoa chega pra mim: "Ai, cortei o cabelo aqui", eu não vou falar pra ela que não gostei. Não, não dá para mudar em 5 minutos? Não Não é tem passível de sentido. opinião. É só se realmente tem um negócio no seu dente, aí eu vou Isso. falar. Ah, o seu zíper tá aberto. É. Beleza, não Hum, tá. ai, deixa eu anotar, Agora sim, com a câmera. Gente, eu também acho que tem que ser só coisa que dá pra arrumar. Eu nunca vou falar que eu não gostei falar que não gostou de uma tatuagem. Nossa, sim. Ah, eu já "Ai, porque eu sou fui. sincera". Eu já Como fui que é? muito sem noção, numa época que Mentira. eu era muito mais nova e eu falei que uma tatuagem de uma pessoa que estava numa língua que eu falo
tava errado. Mas eu me arrependo muito. Me arrependo muito de ter sido essa pessoa. Eu fui Como muito assim? escrota. Conta isso. Eu contei. Eu era jovem e sem noção. Mas aí, tava em que língua? Tava em hebraico. Chique. É isso. Né, E que ela aí, fala hebraico, eu molhos. falo hebraico. Dentro das 5 línguas que eu falo. Ai. Ai, gente. E aí eu nem lembro se era, sei lá, amor ou família, era alguma palavra assim que eu sabia o que significava e como escrevia. E aí eu não sei se a palavra estava escrita errado ou se estava ao contrário, porque hebraico se Esse que é pior. escreve da esquerda para direita. E aí você falou pra pessoa que a tatuagem dela Ai, tava errada. falei. Mas eu acho, nesse caso, que você tinha que falar. Não, ele não pode consertar, a gente não serve essa cobre, pessoa. cobre, faz alguma coisa, tira. Pô, tá errado, não é que você não gostou da tatuagem. Sim. Alguém tem que informar. No Brasil ninguém vai ver, entendeu? Mas Ninguém alguém, vai saber. eu queria saber. Se eu tivesse uma tatuagem escrita errada, eu queria saber. Você ia Eu querer ia saber? querer saber. Ah, então, ó, tá Eu ia vendo? querer É saber. muito individual. Eu não, eu prefiro ficar na Você ignorância. preferia? Sim, eu Mas tenho aí uma você. tatuagem. O quê? Tá escrito errada? Não, isso daqui tá certo, mas eu pedi para uma pessoa do país escrever para Isso mim. é bem importante. E outras pessoas lerem. E eu sei que tá certa porque às vezes eu ando em outros lugares do mundo e tem pessoas que tá em hindu e nepalês, que é o mesmo alfabeto. As pessoas falam, e fala a palavra que tá escrito. Namastê. Mas assim, pensa se você tem a tatuagem há muito tempo, muitos anos, ninguém nunca te falou, aí alguém te fala e você fica pensando, pô, quanta gente viu essa tatuagem, leu e ficou, ai que otária, tem uma tatuagem escrita errada. Então, quanto antes eu soubesse, melhor. Tá. Que aí eu vou dar um jeito, cobre a tatuagem, arranca a pele, Corta o queima, braço. bota fora, dá um jeito. Sim. Agora, se fosse, eu não achei bonita, aí é falta de noção. Vai falar que não achou bonita uma tatuagem que já tá feita? Tudo bem que tem gente que tem uma tatuagem assim. Mas ninguém precisa falar. Porque essa coisa de, que eu sou sincera. Não, você gente, é grossa. Mal educada. Isso me irrita. Me irrita também. A gente não conhece. Tem gente que, Mas, né, assim, vem com esse papo de é meu jeitinho. É meu jeitinho. Eu falo tudo. Não, assim. tem o jeito, né, de falar. Mas... Uhum. Ó, peraí, eu gostei de uma aqui. Se amar é fácil quando você é bonita, mito ou gostosa? Mito. Né? Mito. Mas isso... Dados, vou trazer dados. 98% das mulheres não se acham bonitas. Sério? Sério. 98%. 98%. Você está nos 2%, parabéns. Desculpa, gente. Exceções. Exceção especial. 98% das mulheres estão insatisfeitas. Eu vou mudar a frase. 98% das mulheres estão insatisfeitas com a própria aparência. Que doideira. Mas me justificando aí que você me botou no 2%, não é que eu me acho, perfeita. É só que assim, gente, é isso aí. Você está satisfeita? Tá tudo bem, vamos aí, a gente vai mudando o que dá pra mudar, mas vou ficar me achando... não. E confiança é um negócio muito doido, porque eu vejo que você, quando você é uma mulher confiante, você inspira outras mulheres, mas tem muito cara, não estou generalizando, não precisa vir, mas eu não sou assim. Mas tem muito cara que se incomoda. Sim. Que uma mulher confiante incomoda mesmo, assim, porque rola isso assim, os caras querem chegar e falar que você é bonita e querem que você não saiba disso, que você fica assim, não, São seus olhos. Sabe? Fica assim. Sim, já teve, assim, não só na internet, na vida, sair de rolê e o cara chegar e falar, nossa, você é gata, tipo, o cara vem achando que ele vai abalar meu mundo. Isso quando eu era solteira. Contar uma grande novidade. Agora eu sou uma senhora. Senhora casada. Aí eu falava assim, ou sim, eu sei. Sério. Aí o cara quer morrer quando você manda uma dessa. Você é aí muito ele fica, arrogante. nossa, mas você se acha, né? Você nem é tudo isso, que engraçado, né? Até 2 segundos atrás eu era tudo isso. Você tava aqui, parou seu momento aí, seu rolê pra vir falar que eu sou gata, mas é porque eu sei eu não sou mais. Ai, que engraçadinho. Engraçadinho. Então, ameaça, né? Sim. Uma coisa doida. Vai muito contra o que a gente aprendeu.
a como se comportar, a como a coisa do ser escolhida, né? A mulher estar na prateleira esperando ser escolhida. E aí, quando você não precisa ser escolhida, porque você não é um produto numa prateleira, isso ameaça o sistema que a gente vive. Todo mundo fica, ai meu Deus, ai meu Deus. Nossa, eu não sei, Ai, não uma sei o que mulher fazer com as confidente. mãos. O que faz com isso? Nossa, como que é assim? isso? É revolucionário. Mas é ameaça assim mesmo. Claro que não todos os homens, né? Tem uns caras super legais, mas tem uns que ficam. E aí eles falam assim, nossa, tá com ego. Ego. Porque uma mulher confiante é ego. Homem pode. É um líder. É líder, alfa, incrível. Alfa. Aí a mulher é ego. Ego. Os caras adoram comentar no meu vídeo. Pai, você está na academia treinando musculação ou ego? Os dois crescem juntos, Dá licença. simultaneamente. É proporcional o tamanho do meu bíceps e do meu ego. Eu já nasci com isso acima da média, que eu sou leonina. E o conteúdo que você faz incomoda muito, né? Eu gosto disso, assim, eu Sim. trabalho pra isso. Eu trabalho Às pensando vezes eu como falo, incomodar as gente, pessoas. meio-dia ninguém me xingou ainda. Que estranho, será que ninguém tá prestando atenção? Aí vem um cara, aí eu fico... Ai, ufa, ufa. O Já irritei um equilíbrio, homem hoje. o equilíbrio foi restabelecido no universo. Já irritei alguém hoje, tá tudo certo, eu preciso irritar as pessoas. É minha paixão. Lindo. Né? Aqui, ó, mito gostosa, que a gente vai entrar num negócio legal. Mulher que se ama de verdade não se compara com ninguém. Biologicamente impossível. Mito. Mas eu queria trazer isso porque eu achei legal a gente falar sobre comparação. Sobre... Isso é um grande rolê na nossa vida, né? Grandíssimo. Se comparar. Aí tem algumas camadas, né? Depende de como que a gente faz essa comparação. Porque me preocupa quando a gente só se compara para baixo. As outras pessoas estão... Ai, todo mundo é melhor do que eu, pobre de mim, né? A gente tá nesse lugar onde a gente nunca chega nesse ideal que a gente imagina. Sendo que toda vez que a gente se compara, a gente vai ganhar e perder ao mesmo tempo, porque todo mundo é melhor e pior em várias instâncias. Evolutivamente falando, aí vou dar a carteirada da psicologia, a gente se compara porque o nosso cérebro ancestral entende que para a gente sobreviver, a gente precisa ser aceito pelo nosso clã, pela nossa tribo. Então, a gente precisa performar bem para continuar, para não ser abandonado, jogado para trás e ser comida por um predador. Então, a gente se compara ali, nossos cerebrinhos pré-históricos, para se manter dentro ali daquele ambiente protegido. Então, é uma forma de proteção. Quando você olha para a pessoa e fala, ela é mais gostosa do que eu, você está querendo se sentir pertencente àquele grupo, você está querendo ser vista, que é um modo de sobrevivência. A questão, de novo, eu sempre vou bater nessa tecla, é grau de prejuízo. Você está o tempo inteiro se comparando e toda vez que você se compara, você perde. Você só se sente bem quando você ganha. Quando aquela pessoa, pode ser sua amiga, ela se dá mal e aí você se sente aliviada porque ela se deu mal, porque aí, nesse momento, eu sou melhor do que ela. Aí a gente tem um problema de comparação. Quando a comparação é tipo, nossa, aquela pessoa está fazendo um podcast. Eu também quero fazer um podcast. Então eu vou ver quais habilidades que eu preciso desenvolver para também fazer uma coisa legal. Aquela coisa que eu tô querendo. Isso Tá dentro do saudável e do normal. Cara, você é muito incrível. Eu sou muito feliz que você é minha amiga. Eu sou muito fã. Pô, olha as coisas que você fala. Você vem com um grau de prejuízo, sabe? Grau de prejuízo. E aí você bota assim... maravilhosa. Ai, eu sou muito sua fã, amiga. Eu tô muito feliz de estar aqui. Momento love. Sim, eu sempre falo todas as vezes que eu sou muito sua fã. E eu sua. Ó, muito rápido. Quadro Gostosa em Construção. A gostosa é construída. Quais são os seus cuidados para ser uma gostosa? Tá. Vou fazer meu merchan. Eu trabalho com uma ferramenta que eu desenvolvi que chama Alquimia do Prazer. Que é transformar... Tá vendo? Ó, tá vendo? É transformar o corriqueiro em sagrado.
Então eu gosto Cada de frase. Fala de novo pra gente fazer o corte. alquimia do prazer, transformar o corriqueiro em sagrado. Maravilhoso. Agora explica. Que é justamente aquilo que a gente conversou sobre sair do piloto automático e voltar para a presença. Então, coisas do meu dia a dia que eu sei que tem potencial de ser prazerosas, eu registrar como momentos de prazer no meu dia. Então, um banho, que eu poderia tomar esse banho em 5 minutos correndo, pensando no que eu preciso fazer depois, na reunião que eu tenho amanhã, eu posso tomar esse mesmo banho aguçando cada um dos meus sentidos. Então eu vou colocar meu sabonete, que é um sabonete específico que eu gosto, aquele que faz espuminha e tal. E eu vou parar, eu vou cheirar esse sabonete, eu vou sentir a textura dele na minha pele, eu vou sentir a água no meu corpo, eu vou escutar o som da água batendo no box. Então eu vou aguçar. Eu adoro tomar banho no escuro com uma velinha acesa. Então, assim, sim, eu faço um monte de esporte, eu adoro fazer esporte, e eu acho muito legal falar isso, porque eu sei que o meu corpo não é o corpo padrão da pessoa esportista, mas eu adoro fazer kitesurf, escalada, eu faço musculação, fazia pole dance, gosto de dançar. Então eu amo movimentar o meu corpo. E aí, paralelo a esse movimento do corpo, eu também gosto de trazer energia de gostosa nesses momentos de prazer, aguçando os meus sentidos. É muito legal isso que você falou sobre estar presente, porque é um negócio que tá no alcance de qualquer pessoa, não custa nada. Todos os corpos são capazes de sentir prazer. Todos. E a gente não presta atenção nisso muitas vezes, né? A gente está Sim, presente em vários momentos da vida. sim. Exatamente, faz tudo corrido. E pra mim isso, quando você fez a primeira pergunta sobre o que é ser gostosa pra mim, eu tô meio que voltando nessa pergunta, a questão da sensualidade, que entra muito, né, sobre energia de gostosa e ser gostosa, tá muito relacionada à sensorialidade, que é o sensorial, são os nossos sentidos. Então tudo que a gente puder fazer pra ativar isso e voltar para o nosso corpo e se permitir, sim, porque tem essa questão também que a gente precisa da nossa autopermissão. Hum, Porque a gente sempre foi podada. uhum. Mulher não é para sentir prazer, é para servir. Então, quando a gente se permite sentir esse prazer, quando a gente se permite se curtir, isso, sentir a sua pele, sentir o gostoso do seu próprio cafuné no seu couro cabeludo, isso tudo já vai te trazendo de volta para você. Uhum. Respondi? Gostei. Respondeu muito bem. Eu gostei dessa também. Qual foi o maior mito que você já acreditou sobre ter o corpo ideal? Ai, que existe um corpo ideal. Sim, eu ia falar isso. Só que eu falei, deixar a convidada responder, mas é que Que existe um existe. corpo ideal. Nossa, matou. É um mito que ele é enfiado goela abaixo. Eu digo que é muito difícil de não acreditar nele, porque tá estampado em todo canto, assim. Então, às vezes eu esqueço que é um mito. E é um mito que ele existe e que você vai alcançar esse momento, né? Que você vai falar, tá ideal. Ah, sim. Porque é isso, você vai alcançar o ideal e vai ter outro ideal. Uhum. Quando você alcançar o momento onde você está se sentindo bem, você vai encontrar uma forma. Ou, ai, não, então agora eu preciso arrumar isso daqui. Ou agora eu não estou satisfeita É com isso daqui. E não inalcançável. alcançar. E a gente envelhece também, né? E aí a gente deixa de ser feliz no momento porque tá procurando um ideal. Sim. E E você falou que a gente envelhece. a gente Não envelhece. quero falar sobre isso. Porque é isso, aí você passa uma vida inteira buscando essa perfeição e aí o tempo passa. E esse corpo ele vai mudando. Então, quando você chega no ideal, provavelmente daqui alguns meses, se não é isso, né? No máximo alguns anos, você vai ter que se adaptar a esse novo corpo. Aí, de repente, você vai ter uma questão de saúde que vai mudar o seu corpo. Aí você tem algo, sei lá, menopausa, que você vai ter que se readaptar a esse corpo e às condições que ele te dá. Entendeu? Então a gente Uhum. tá. É cíclico. Se a gente não se sentir satisfeita, e aí, de novo, sem atrelar tanto a imagem, que eu sei que é muito difícil o que eu tô falando, né? A gente vai atrelar, mas não depender da sua imagem para existir, para ser feliz, para Uhum. ocupar os espaços que você quer ocupar. Com quantos anos a gente para de ser útil Uhum. na vida? Entender que gostosa é estado de espírito, né? Não importa
o seu corpo, como que você tá arrumada. A sua idade. É um negócio assim, ó, de dentro. A gente tá quase acabando aqui. Passa tão rápido. Mas eu queria te pedir duas coisas. Vai. A gente tem uma playlist Gostosas Unidas, que é a nossa playlist de treino. Eu quero uma sugestão de música pra gente jogar pras gostosas votarem se entra ou não na nossa playlist. Eu vou jogar Luísa Manequim, Uhum. simplesmente porque ela fala: eu tô exausta, até feio eu sou bonita. Essa é boa mesmo. Só por isso. Até feio eu sou bonita é bom. E eu quero uma indicação de livro, de filme, o que você quiser indicar. Tá. Livro, eu vou indicar a Bíblia da Sexualidade, mas ela pode ser lida por pessoas que não são da área também, que acredito que é um bem para a humanidade, que é A Revolução do Prazer, da Emily Nagoski. E ela fala tudo isso, ela explica toda a parte de sexualidade e fala de padrões de beleza também, que eu acho que a questão histórica dos padrões de beleza, de que o padrão ele muda a cada 10 anos de acordo com o que é poder para cada época. Ela explica toda essa parte histórica e ele é tipo um abracinho, assim, de ler. Vou ler? É gostoso. Eu quero voltar em duas coisinhas. Uma, você pensou num mico, numa história? Gente, Não tem problema se não pensou, que aí você vai ter que voltar aqui e contar na próxima. eu vou contar na próxima, então, porque eu não consigo pensar em nada constrangedor. Porque eu me divirto também. Quando acontece alguma coisa que não tá meio na programação, eu consigo dar risada. Normalmente eu te outra pessoa perguntei dá se risada. você queria contar uma história ruim, assim. Tá. Uma vez que você falou, nossa, foi péssimo. Ai, com homem é tão fácil, né, pensar nisso. É só o que... Me ajuda, sério. Cara, não me vem nada Lembrar. agora. Nossa, eu tenho um date ruim que é tipo o meu date ruim de Você sempre cartaz. lembra. Posso Qual dar que uma é? olhadinha na Mas minha qual que lista? é? Então, Esse é isso que eu tô date ruim tentando lembrar. É isso que eu que tô tentando você- lembrar. Eu que você normalmente foi. tenho essa. A gente vai pausar, né? O podcast agora. É que eu tenho. Eu tenho Você uma tem lista. Eu anotado? tenho. Por que você tem anotado Porque eu quero dates escrever ruins? um livro. Outro nível, né? Desculpa. Tchau. Mas o livro vai Nossa, eu ser. tenho. Pode falar isso A gente pode falar sobre o livro? Ele não existe, né? Sim, mas pode falar? Pode. Aí você vai escrever um livro sobre dates ruins ou sobre Não. sexualidade? Contos eróticos. Ah, Contos eróticos, mas e aí tudo vai ser. baseado no que você viveu ou você vai. Isso vai ficar um mistério. É? É um mistério. Mas é um mistério pra você ou um mistério pra Um nós? mistério para as pessoas. Ninguém vai Tá. saber se é minha, se é dos outros, se é uma fantasia. Obviamente que você vai saber, né? Tá. Você vai saber. Desculpa. Vocês não vão É, saber. Cara, eu poderia contar vários aqui. De esquisito, assim. Já teve um que foi engraçado, que foi eu tava num hostel, eu tinha acabado de chegar no hostel, e aí eu fui descer e subir para deixar alguma coisa no quarto, e eu tinha trocado de quarto. Então eu confundi a letra com o andar. Uma coisa bem bizarra, assim. Eu confundi a porta do hostel e entrei. E a hora que eu entrei, eu tava no quarto errado e era um gostoso que tava dentro do quarto. Sério? E aí? E aí Mas que eu ele tava como? Tipo, ele tava sem roupa, assim? Não, ele tava de bermuda e ele tava fumando. E aí eu só entrei, vi que era um gostoso e falei, desculpa, e saí do quarto. Só que eu falei, meu Deus, uma bela forma de conhecer alguém, é bem filme de comédia romântica. E aí eu baixei o Tinder pra ver se eu encontrava o cara no Tinder, já que, né, tava no mesmo prédio. Achei, a gente saiu e eu tava assim, gente, vou viver uma história de filme, vai ser Eu muito lembro legal. disso. E Lembrou, aí? né? Que ele me levou para um date no meio do mato, eu achei que eu ia ser assassinada e de Como que arrasta. é? Esse eu não É lembro. porque ele foi me levar numa cachoeira, a gente tava na Ásia, no meio do nada. E aí ele errou o caminho, ele entrou por uma trilha que não era uma trilha, e aí a gente quase foi perseguido por um cachorro. Foi horrível. No fim das contas, o date foi muito legal. A gente foi numa cachoeira, foi gostoso, a gente ficou ouvindo música e tudo mais, mas foi ruim. O fim Mas foi vocês ruim. transaram? Sim, E foi foi ruim. ruim. Foi ruim por quê? É isso que eu quero saber. Foi ruim porque era um cara que eu acho que, ai, nossa, não sei se foi ruim.
Foi ruim. Acho que não tava. Ele não não tava tava bom. ali. Ele não tava ali muito. E aí, a hora que a gente desconectou em algum momento, assim. Então, eu sei me dar prazer no momento do sexo. Então, eu sou responsável pelo meu prazer. Só que eu sei quando a pessoa não tá correspondendo. E aí, isso me deu uma. Tipo, cara, eu não quero estar aqui. E aí foi super rápido. Não teve. Eu gosto muito do carinho, do toque, do beijo. E eu senti que ele estava em outro lugar, assim, muito na metelância e tal, e eu não estava afim. Nossa, eu tô me expondo muito, né? Mas tudo bem, é isso aí. A gente tá aqui pra A isso. gente tá aqui Pra pra te se expor, pra me expor, você não. E aí foi meio isso, assim, eu quis terminar rápido e falar, ai, obrigada Mas, e aí, pelo já que a resto gente da tá te história. expondo, aí você quer terminar logo, você finge um Não, orgasmo ali ou não? não, Querido, deu, tá? não, Obrigada, com licença. não, não Diva. finjo, não finjo. Isso aí. Senão ele vai sair achando que ele arrasou, né? Ai, sim, não, tem que pelo menos para a próxima de ter alguma melhoria, É? saber que ele não mandou bem. Eu ia contar então, eu queria contar um que faz parte do tema de gostosa, Boa. porque foi uma das primeiras pessoas que eu fiquei quando o meu relacionamento terminou. Eu me relacionei por muitos anos, né, para quem não sabe. Eu fiquei casada há quase 14 anos. E aí uma das primeiras Toma pessoas vida. aí uma das primeiras pessoas que eu tive uma experiência que não era de uma pessoa que eu estava confortável, do meu casamento e tal, eu lembro que eu fiquei muito focada no quanto ele era muito gostoso e eu estava naquele momento de, meu Deus, ele vai ver meu corpo e eu não tô bonita e ele vai reparar. Fiquei nessa presa Trava. dentro da minha cabeça. E eu lembro que eu saí desse date pensando, nossa, eu me foquei tanto no meu corpo e no quanto eu não gosto do meu corpo que eu não soube aproveitar o dele. Sério. E aí eu me prometi que eu nunca mais ia fazer isso. Nunca mais eu vou deixar aproveitar um gostoso. Um gostoso. É isso aí, pelo amor de Gente, Deus, amiga. sim, já é difícil. Aí você não aproveita Tem que quando aproveitar. acontece. Amiga, muito obrigada. Obrigada a você. Foi incrível conversar com você. Eu quero agradecer as gostosas. Quero agradecer nosso patrocinador, eu aqui com o Clitóris na mão. Eu amo. Agradecer nossos patrocinadores da Terra Vis. Vai ter o QR Code aqui para vocês agendarem uma consultoria gratuita. Se você é um dono de empresa, dono de negócio, quer crescer seu negócio digitalmente, aumentar suas vendas, fala com a Terra Vis, que eles entendem tudo disso. E obrigada, amiga, obrigada, gostosas. Ai, estou muito feliz com o nosso podcast, primeiro episódio. Amiga, foi um prazer imenso, uma delícia estar com você. Você vai ter que voltar, porque isso aqui não foi nada, né? Foi Volto. tipo 5 minutos de conversa. Amiga, a gente vai continuar no off. Não, e aí você tem que vir de novo. E eu vou voltar de novo. Quando eu estiver no Brasil, eu volto. Ela nunca tá, né? Tem isso. Obrigada, amiga. Foi Obrigada uma a honra você. participar do primeiro episódio. Foi uma honra ter você Vai aqui. ser um sucesso. Vai deslanchar muito. Te amo, também te amo. Obrigada, gostosas. E lembra que ser gostosa é sobre a sua energia. Energia de gostosa.